A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 13ª lição do terceiro trimestre, intitulada Assembleia de Jerusalém. A última lição deste trimestre tratará de um dos eventos mais marcantes da história da igreja primitiva, a Assembleia de Jerusalém. Este encontro, registrado em Atos 15, é o ponto de inflexão na transição da igreja de um movimento judaico para uma fé cristã global. A narrativa da lição divide-se em 3 partes principais, que se articulam entre a crise doutrinária, o debate teológico e a resolução conciliadora, guiada pelo Espírito Santo. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. Trataremos primeiramente da questão doutrinária, baseada no relatório missionário de Barnabé e Paulo. A crise se inicia com o retorno de Paulo e Barnabé de sua primeira viagem missionária, conforme Atos 14, 27, onde relataram quão grandes coisas fizera Deus por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Esse relatório foi motivo de regozijo, mas também provocou uma tensão entre os cristãos judeus mais legalistas. A experiência dos gentios com o evangelho exigia uma resposta doutrinária clara sobre a inclusão dos não-judeus na igreja. Certa ala da igreja, composta por fariseus convertidos, insistia que os gentios deveriam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés para serem salvos. Atos 15, 1 e 5. A doutrina da salvação pela fé em Cristo era ameaçada por essa tentativa de imposição legalista, contrariando a essência do Evangelho. Paulo se posicionou veementemente contra isso, como se lê em Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. No segundo tópico, veremos que o debate doutrinário tratou de uma questão crucial envolvendo o cristianismo. A Assembleia foi convocada para lidar com essa questão doutrinária essencial: como os gentios seriam incorporados ao povo de Deus. Era uma discussão que envolvia a identidade do cristianismo nascente e sua continuidade em relação ao judaísmo. Pedro, ao tomar a palavra, relembrou o que ocorrera em Cornélio, enfatizando que Deus não fizera diferença entre judeus e gentios, conforme Atos 15, 9, que diz: e não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Pedro lembrou que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os judeus no Pentecostes foi derramado sobre os gentios em Cesareia, evidência de que Deus aprovava a inclusão dos gentios sem a mediação da lei. Isso comprova Atos 15, 11, que afirma: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles. A salvação é, portanto, exclusivamente pela graça e não por méritos legais. Ainda na Assembleia, Tiago, irmão do Senhor, citou Amós 9, 11 e 12 para fundamentar a inclusão dos gentios nas promessas de Deus. O texto afirma: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o nome é invocado. Atos 15, 16 e 17. Essa citação profética confirmava que a entrada dos gentios no povo de Deus já fazia parte do plano divino, sendo agora cumprida em Cristo. No terceiro e último tópico, tomaremos conhecimento sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. A condução dos debates foi claramente marcada pela atuação do Espírito Santo, que trouxe clareza e unidade à igreja. A expressão de Atos 15, 28 confirma isso. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa expressão é profundamente significativa, pois mostra a sinergia entre a liderança espiritual e a direção divina. A decisão da Assembleia não foi de imposição da lei aos gentios, mas de recomendação pastoral quanto às certas práticas que poderiam gerar escândalo entre judeus e gentios, conforme Atos 15, 20.
Essas orientações visavam promover comunhão e sensibilidade cultural e não estabelecer pré-requisitos para a salvação. O parecer final consistia em não molestar os gentios que se convertiam a Deus, exigindo apenas que se abstivessem da idolatria, da fornicação e do sangue. Atos 15, 29. A conclusão visava manter a unidade da igreja, sem comprometer a liberdade cristã, nem escandalizar os mais frágeis na fé. Que vós abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada, e da fornicação. Por fim, concluímos afirmando que a Assembleia de Jerusalém foi um marco na história eclesiástica, onde a doutrina da justificação pela fé e a salvação pela graça foram reafirmadas com clareza. Ela também estabeleceu um modelo de resolução de conflitos e decisões conciliares sob a direção do Espírito Santo. A igreja foi preservada da divisão e o evangelho pôde avançar livremente entre os gentios. Esta nossa última lição evidencia que o crescimento saudável da igreja será fundamentado não apenas na evangelização, mas também na fidelidade doutrinária, na abertura ao mover do Espírito Santo e na disposição para o diálogo e consenso bíblico. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que a síntese de nossa 13ª lição do terceiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.